Boa noite, pessoal. É, eu não sei de vocês, mas tem muita gente, eu tenho visto isso, né, desde o início da campanha do novo comercial do candidato do PT, é, falando sobre as 3 medidas que ele irá tomar no dia 1º de janeiro de 2019, caso ele vença o segundo turno das eleições de 2018. O mais interessante é o terceiro ponto que ele diz na campanha, né, nesse comercial exatamente, que ele vai fazer com que o gás de cozinha seja no valor de R$ 49,00 no Brasil todo. Eu não sei, não vou dizer para vocês que eu estudei o suficiente sobre economia para tentar elucidar para vocês sobre esse assunto, sobre esse valor que ele diz que vai fazer com que o gás de cozinha seja vendido. Né? Como ele disse que vai ser no Brasil todo, né? Virou um meme na internet, principalmente no Facebook. Né? Como é que ele podia ter feito isso há muito tempo atrás e não fez? Já que ele falou que vai fazer agora, por que ele não fez antes? Sendo que o gás de cozinha, dependendo da região, né, é R$ 80. Na minha região passa de 80. Então, assim, um botijão de 13 quilos por R$ 80, 85, em alguns lugares 70, em outros 90. Então, assim, é interessante. Mas eu vejo isso como o início de um programa ditatorial. Não sei se vocês vão pensar como eu penso, mas é interessante porque é o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês. Na Venezuela, teve muitas empresas privadas que desistiram do mercado venezuelano por causa das estatizações que Chávez fez e Nicolás Maduro tem feito até hoje. Em algumas que ainda tentaram sobreviver, mas não estão conseguindo. E o mais interessante é o seguinte, agora o meu pensamento com relação a esse valor. Como se pode fazer valer um gás a R$ 49,00 se você tem um mercado público e privado? Público sendo a Petrobras, a empresa que, né, refina e faz a extração de petróleo, refina o petróleo para que se transforme em combustível de uso direto de todos nós brasileiros. É algo que ela tem esse poder. Só que nós temos também empresas privadas estrangeiras que estão aqui, né, que participam desse comércio de venda de combustível. Agora, se ele fala que ele vai fazer isso no primeiro dia, quem conhece de lei sabe que a lei tem um princípio que ela só pode ser posta em prática depois de um tempo. Né? Ela é sancionada, espera-se um tempo, né, para que ela seja posta em prática. Ela sai hoje no Diário, né, da União e amanhã ela já está pronta para ser executada. Só que ela tem um tempo mínimo. Eu não vou me recordar exatamente o tempo que é, e para que todos se adequem a ela. Beleza. Se ele não vai cumprir esse tempo, quer dizer que ele vai fazer um decreto com força de lei. Então ele vai governar à base de decreto, como o Nicolás Maduro tem feito. E o mais incrível, se ele promete esse valor de R$ 49,00, ele está impondo já, descaradamente, que as empresas privadas terão de vender a esse preço. Como pode você, não sendo dono de uma empresa, estipular o preço de um produto daquela empresa que você não é dono? Você não tem esse poder. Se todos os empresários quiserem se adequar a esse preço, eles podem
quebrar. Se caso eles não quebrarem, eles podem simplesmente abandonar o cenário do comércio de combustíveis. Restando qual? Uma única empresa no Brasil, a empresa estatal, a Petrobras. Aí ela poderá colocar o valor que ela quiser, a decreto do presidente, porque ela deterá o monopólio do combustível. Isso é muito pertinente, principalmente nos dias atuais, que a gente sabe, nós sabemos, tivemos uma greve dos caminhoneiros, onde o Brasil inteiro sofreu, que não tivemos condições de comprar nem gás de cozinha para fazer comida. Quem não tinha micro-ondas, não tinha forno elétrico, ou dependia dos outros para fazer comida, ou tinha que comprar comida pronta naqueles lugares que ainda tinham gás. E o gás não era canalizado em tais lugares, né? Às vezes tinha reserva de botijões. Agora, quem não tinha, simplesmente ficou à mercê. Tinha que comer comida pronta mesmo, gastar muito mais, né, do que poderia. Então a gente vamos pensar um pouquinho. Faltando tão pouco para o segundo turno acontecer, um candidato entra na rede nacional intervenções e tanto no tempo dele de campanha no horário gratuito e fala um negócio desse. Não tem cabimento, não é aceitável a gente parar e pensar que ele já está. Se uma lei entra em vigor no mesmo dia, ela não é lei, é um decreto. Eu não consigo entender esse tempo que ele falou que ele vai fazer isso. Logo no primeiro dia do mandato dele. Eu não sou contra ele, não. Sou contra a esquerda. Se ele está lá dentro da esquerda, eu sou contra ele. Não a pessoa, mas aos ideais que ele prega. O livre comércio com a livre concorrência, quem ganha é sempre o povo. Porque o empresário vai ter sempre motivo para baixar o valor da sua mercadoria para poder conquistar um cliente ou vários clientes, conquistar um nicho que talvez esteja muito caro para a população e ele vem com metade do preço ou um preço de 30% mais em conta. Então, se você vai privatizar uma empresa ou alguma coisa do governo, você vai ter mais lucro do que prejuízo. Agora, se o povo que tem, os empresários que têm comércio, que vão ser prejudicados por essa manobra de colocar o gás de cozinha a esse preço, quer dizer que o gás de cozinha para o cidadão vai ficar barato. Mas o gás industrial não. Talvez vai subir de preço. Uma coisa tem que compensar a outra. O petróleo vai ficar muito mais caro. O refino de combustível vai ficar muito mais caro para poder cobrir o valor baixo que está sendo comercializado o gás de cozinha. Mas se a gente for parar para pensar, existe muito mais consumo de gás de cozinha do que qualquer outro tipo de combustível, a não ser gasolina, álcool, o etanol e o diesel. Então quer dizer, quem transporta gás de cozinha são caminhoneiros, carreteiros. Esse gás de cozinha vem em botijões. Se você não tem um diesel barato, logicamente, ou você vai ter uma greve como essa greve histórica dos caminhoneiros que foi há pouco tempo, que nós tivemos, né, uma crise, ou eles vão começar a tentar vender algo mais em conta para nós numa situação diferenciada. É difícil, talvez, até de tentar raciocinar com relação a isso. Porque a primeira opção
é um decreto com força de lei que vai ser executado no dia 1º, vai ser posto em prática, e o gás de cozinha é R$ 49,00 para o Brasil todo. Empresas privadas vão começar a vender barato sem querer, ou vão sair do mercado, vão abandonar o cenário brasileiro de economia e comércio de combustível. Porque vai ficar caro para eles. Eles vão ter que pagar do próprio bolso. O empresário vai ter que cobrir essa força maior que o Estado vai estar impondo para eles. Ou eles vão ter que vender barato o combustível e o gás de cozinha vai ter que ser vendido mais barato. Porém, eles vão começar a vender muito mais caro para cobrir esse rombo o diesel, a gasolina, o etanol. E aí, as pessoas que compram gás barato vão ter que pagar muito mais caro para poder sair para trabalhar no seu carro. Porque o combustível, que hoje é quase R$ 5,00, talvez vai estar a 10. E aí? Isso é complicado. Muito complicado. Isso é um tiro que esse candidato e a esquerda no Brasil quer dar em todo o peito do brasileiro. Mas não é um tiro de 38, não é um tiro de escopeta para fazer um furo, um rombo gigantesco. Porque se a gente vai ficar preso dentro de casa, porque vai estar caro o combustível para o carro particular, porque o gás de cozinha está barato, logicamente as passagens de ônibus, os bilhetes dos ônibus coletivos e os de viagem também vão ficar muito mais caros, porque o diesel vai também estar caro para cobrir o valor que as empresas estão perdendo por terem a obrigação de abaixarem o preço por causa do decreto presidencial. Não tem condições do brasileiro aceitar isso. Você vai aceitar, isso é quase uma compra de voto. Eu vou te dar o gás de cozinha barato para você votar em mim. Só que isso vai te beneficiar diretamente? Vai. Mas você depende, principalmente a classe média e baixa do Brasil, precisa de transporte público, que já é uma bosta, e caro, deficitário, não tem segurança dentro desses ônibus coletivos, e nem nos fretados, nem aqueles de carreira, a gente não tem segurança na rua. Nós não vamos ter liberdade para sair de carro, de táxi, que vai estar caro as tarifas de táxi, porque o taxista vai ter que pagar do próprio bolso o combustível do carro dele, que vai estar mais caro porque o gás de cozinha baixou, tem que cobrir. Ou o gás do carro dele vai estar mais caro porque o gás do carro dele não é gás de cozinha. Uma coisa tem que compensar a outra. É uma economia porca. E a pessoa com o mínimo de conhecimento consegue identificar esse problema. Isso é uma pedalada. Isso é uma pedalada. Você maqueia um buraco para que todos vejam que aquilo ali é lindo e maravilhoso. Só que ninguém pode passar por cima, porque se passar por cima, está furado por baixo, vai cair. Vai cair. Então, o povo de classe média e classe baixa, aceitando isso e simplesmente votando na esquerda, votando no PT, por causa de um interesse particular, a ponto de estragar uma nação inteira. Porque o gás de cozinha vai estar barato, mas é somente o gás de cozinha. O Brasil é movido por estrada, por rodovia. Se a gente tem todos os outros combustíveis caros e somente o gás de cozinha, tudo mais vai ficar caro, a comida vai ficar cara. É um efeito dominó. Você abaixa uma coisa, mas as outras estão todas ligadas ao aumento ou o abaixar de preço de alguma coisa que está ligada exatamente ao combustível.
Por que o gás veicular não teve tanta alta de preço na greve? Porque eles, nos postos de combustíveis, eles não chegam a caminhão. Eles são tubulados. Então não tem esse transporte que inviabiliza as coisas. O atravessador sempre está ganhando muito. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que parar de ser ignorante. Só que é uma ignorância velada, porque as pessoas são rasas, mas acham que são intelectuais. Ninguém aqui está pregando que tem que pensar que nem Cortella, que nem Karnal, Pondé. Não. Mas a gente tem que pensar o mínimo possível antes de achar que algo é somente aquilo ali que está sendo mostrado. Tudo tem um viés de troca. Tudo tem um viés de troca. Por que vai ser abaixado um valor? Simplesmente porque ele é altruísta? Ele quer o bem da nação? Muito pelo contrário. Ele quer o bem para ele. Ele quer o bem para ele. Os líderes comunistas, eles vivem do melhor do capitalismo. Mas o povo vive o pior do comunismo. O comunismo estraga qualquer nação. Destrói qualquer nação. O Brasil estando em guerra, com a população desarmada, ela não consegue, a população nenhuma, de país nenhum, desarmado, consegue lutar por seus direitos, sendo que foi usurpado o direito à legítima defesa. Você não usufrui mais desse direito. Nós temos esse direito. Como vamos brigar, como vamos lutar por direitos se não temos armas para isso? Se a gente não tem sabedoria o suficiente para conseguir assistir um vídeo até o final, assistir um filme, ler um livro, uma notícia até o final, raciocinar antes de criticar. A maioria das pessoas hoje, elas assistem um vídeo no YouTube que critica alguma coisa, um vídeo de 15, 20 minutos, 30 minutos, mas ela não assiste por completo. Ela assiste 2, 3 minutos, acha que tudo aquilo ali é uma crítica e vai e senta a burrar em cima. E na verdade não é assim, a gente tem que ser mais críticos. Temos cérebro, somos pensantes. Vamos pensar no futuro do Brasil. Não vamos cair nessas falácias que estão vindo aí, principalmente nessa última semana. Esses 3 movimentos que o candidato petista falou que vai tomar no dia 1º de janeiro de 2019, ele está querendo trocar um benefício por voto. Não caiam nessa mentira. Não caiam nessa falácia. É um efeito dominó. Se você tem um banco com 3 pernas e corta uma, ele cai, ele não se sustenta. Você tem que segurar, alguém tem que segurar. E quem segura a economia de um Estado são os cidadãos. Simples assim. O Estado é pobre. O Estado só é rico pelo pagamento de imposto. E o imposto sobre imposto, que é isso que nós fazemos hoje, né? Temos que pagar por obrigação, porque é um imposto, né? É a falência do Estado para nós. Nós, brasileiros, estamos sofrendo com isso. Não podemos deixar em momento algum esse banco de 3 pernas ter uma perna amputada. Nós temos os 3 poderes e nós temos que restaurar esses poderes. O executivo, principalmente, porque é dele que vem o presidente. Agora, pensar que abaixando o valor de gás de cozinha, o Brasil vai navegar
de vento em popa, isso é um efeito dominó. O Brasil vai cair, principalmente se isso for posto em prática. O livre comércio tem que ser posto em prática e não decretar para que todos sejam obrigados, estão sendo impostos a fazer algo que um líder impôs. Não pode ser dessa forma. Nunca, jamais. Isso não é democrático. Isso não é democracia. Isso é imposição. A esquerda impõe e não respeita a opinião diversa da dela. Vamos ser brasileiros, cidadãos, pensantes. Não aceitaremos esse tipo de situação. O Brasil nunca terá e nunca será de uma bandeira vermelha. O Brasil é de bandeira verde e amarela. E verde e amarela está no sangue de cada brasileiro. Está estampado no peito de cada brasileiro. PT não, PT nunca mais, jamais. PT é o mínimo de um problema muito maior que é o comunismo. PT não, PT nunca mais. Esquerda, jamais. Comunismo é crime. O comunismo é um genocídio contra nações inteiras. Vamos abrir os olhos. Efeito dominó se a gente aceitar essa situação. Muito obrigado. Divulguem, se inscrevam e ativem o sininho para que outros vídeos sejam notificados para vocês. Um grande abraço, boa noite para vocês e bom fim de semana aí. E vamos torcer para que domingo Bolsonaro dê a lavada que o Brasil precisa. Grande abraço a todos.